Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Cartoleiro e professor, cartoleiro desde 2006 e essa experiência de jogar cartola eu tento passar aqui nos meus vídeos, sobretudo para quem quer estratégias para longo prazo, para manter regularidade e ganhar ligas clássicas anuais. Desde já agradeço a todos que estão vindo aqui todas as semanas, postando comentários, deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando o canal. Muito obrigado a cada um, porque são vocês que fazem aqui esse trabalho continuar. Bora lá para a escalação e você que gosta do canal, que quer ajudar o professor, vai aí já deixando like, se inscrevendo e compartilhando aqui os vídeos. Essa rodada é uma rodada muito difícil para escalar, porque a gente vai ter jogos de Libertadores no meio de semana próximo, a partir de terça-feira, e depois temos Copa do Brasil na outra semana. Muitos times irão poupar com certeza, e os principais times para a rodada, Palmeiras, Corinthians jogando em casa contra o Botafogo, Flamengo jogando em casa contra o Atlético Goianiense, Atlético jogando fora contra o Internacional, Atlético Paranaense enfrentando o São Paulo. Todos esses times que eu citei, e o próprio Internacional contra o Atlético, o Inter também tem Sul-Americana, São Paulo tem, Atlético Paranaense tem ainda competição de Libertadores. Todos esses times estão envolvidos em competições e devem poupar. Isso vai fazer com que seja mais difícil a gente pensar não só no SG, porque SG é menos relevante para essa rodada, mas sobretudo meio e ataque. Os atacantes favoritos do Flamengo, os meio-campistas favoritos do Flamengo, os atacantes que poderiam ser favoráveis do Atlético Mineiro ou do próprio Corinthians, se você quisesse colocar algum atacante do Corinthians, fica mais difícil porque a gente não sabe quem esses times irão poupar. Então a gente vai tentar aqui fazer um exercício para fugir desses jogadores que estão envolvidos em competições no meio de semana. Eu vou colocar aqui o Cano a princípio. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do Fortaleza contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então, assim, o Cano também pode ser dúvida dependendo do resultado de hoje, mas é um jogador bom para colocar, apesar de que a média dele em casa é muito melhor do que fora, então ele vai pegar aqui o Santos. Vamos deixar aqui o Cano até a gente terminar a escalação aqui para ver. Igor Paixão, Goiás toma muitos gols, pode ser um jogo aberto, Goiás e Coritiba, dá para colocar o Igor Paixão. Mas dá para colocar também o Pedro Raul, que é a nossa outra opção aqui de atacante. Ó. Colocando o Pedro Raul e colocando o Cano, falta só uma opção para atacante. A gente poderia colocar o Pedro, só que colocando o Pedro, que tem um jogo favorável, a gente tem que pensar em quem a gente vai ali para o banco de reservas. Tendo certeza que o Cebolinha vai para o jogo, eu trocaria o Pedro pelo Cebolinha. O Cebolinha custa mais de 12 cartoletas, o Pedro custa 11 e pouco. Daria para colocar o Cebolinha no time titular e o Pedro no banco de reservas, mas aí a gente teria que ter uma certeza maior e a gente só vai ter essa certeza no sábado. Se o Pedro joga ou não joga, se o Cebolinha joga. Se o Cebolinha joga, você coloca o Cebolinha. No meio dá para colocar o Arrascaeta. E aí a gente vai buscar outros nomes para fugir desses jogadores que podem ser poupados. Não vou colocar o Gustavo Scarpa, acho que ele pode ser poupado. Vou colocar o Lucas Evangelista, pega aqui o Juventude nem Bragança Paulista. E o Evangelista é o cara do pênalti, né? Ele tem 2 gols no campeonato e uma assistência. Pode fazer ali alguns desarmes, ele já tem 22 desarmes, mas ele é o cara do pênalti do Bragantino, então por isso que a gente vai colocar. Se não fosse jogo contra o Palmeiras, o Lima seria uma excelente opção para a rodada. A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque a gente não tem certeza se o Palmeiras vai poupar ou não. O Lima passa a ser uma opção nesse sentido. O Arias do Fluminense, se o Fluminense for completo contra o Santos, é também uma opção interessante. E o Adson do Corinthians também passa a ser uma opção interessante, só que o Corinthians a gente não tem certeza quem que eles vão colocar em campo. Se eu coloco aqui o Adson e por acaso o Arrascaeta não joga, eu perco um jogador. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um outro jogador que eu acho que pode jogar. O Miguel do Bragantino vai jogar? Vai, mas você vai dobrar o Bragantino no meio? Não dá.
Daria para colocar, por exemplo, um Rodriguinho. Seria uma aposta, Rodriguinho jogando em casa do Cuiabá contra o Fortaleza. É uma aposta para você fugir desses caras aí que provavelmente serão poupados. Daria para você pensar na regularidade dos desarmes do Gabriel, do Internacional, que joga em casa, e aí o Atlético pode poupar alguns, o Inter precisa de ganhar o jogo, pode acontecer. O Valdívia do mesmo jeito, também é uma aposta, o Valdívia do Cuiabá. Léo Cittadini, se o Atlético Paranaense for poupar e o São Paulo também, o Léo Cittadini passa a ser uma opção, mas não é uma opção confiável. O Ramírez do América jogando em casa contra o Avaí também pode ser uma aposta, nada além disso. Os dois do Ceará, tanto o Vina como o Lima, são apostas boas para a rodada, apesar de pegar o Palmeiras, tá? Então, a gente vai ter que arriscar, não tem outro jeito. Vou colocar aqui o Arians, e aí se a gente colocar o Arias, a gente já fechou o nosso meio campo, ó. Só temos o Arrascaeta que pode não jogar. Então aqui no banco de reservas, a gente coloca o Adson, pode ser uma opção para o banco de reservas. Descendo aqui, o Miguel pode ser uma outra opção para o banco de reservas. O Rodriguinho também pode ser uma outra opção para o banco de reservas. E o próprio Valdívia, que está mais aqui embaixo, como a gente falou, pode ser uma opção para o banco de reservas. Eu vou colocar para o banco de reserva o Adson, pensando ali que o Adson possa jogar. A gente atualiza esse time lá no Instagram, caso a gente perceba que algum jogador não vá jogar. Lá no Instagram, que é @professor.cartola. Agora aqui na defesa, a gente vai tentar também fugir desses caras que podem não jogar. O Bragantino seria um nome óbvio para a defesa, nomes óbvios, né? A defesa do Bragantino, porém, eu tenho muito medo de dobrar o Bragantino nessa rodada, né? Talvez por falta de opção a gente dobre o Bragantino, mas eu muito medo de dobrar o Bragantino nessa rodada. Aí a gente tem como opção aqui o Balbuena, né? O Pedro Raul não vai jogar, né? Então, assim, o Balbuena passa a ser uma opção. Desculpa, deixa eu ver aqui. Vamos aqui no Corinthians pra gente ver. Não é Pedro Raul, não, é Raul Gustavo, né? Olha, Corinthians, aqui ó, o Raul Gustavo tá machucado, então provavelmente o Balbuena vai pro jogo mesmo, não tem outra opção. Então a gente vai colocar aqui o Balbuena, que é uma opção. Bom, o outro zagueiro, vamos lá tirar aqui o filtro do Corinthians. A gente tem como opções para os dois do Bragantino, tanto o Léo Ortiz como o Natan. O Pedro Henrique, se a gente tiver certeza que vai para o jogo do Atlético Paranaense, é um cara que tem uma média excelente, né? A média de 4,70. O gráfico dele é um gráfico bom, né? Positivo. Mas a gente tem outras opções. A gente tem os zagueiros do Cuiabá, que passam a ser opções interessantes para a rodada. Tanto o Marlon, mas principalmente o zagueiro mais barato deles, que é o... Cadê ele? Que é o Joaquim. Vamos ver se o Joaquim está provável aqui. O Marlon já apareceu aqui. Eu não estou vendo o Joaquim como provável. Deixa eu filtrar aqui o Cuiabá. Porque se for o caso, a gente vai com o zagueiro do Flamengo. Ó. Vou filtrar aqui Flamengo e Cuiabá para ver o que vai acontecer aqui. Ó. O Joaquim está assim. Eu não vi ele lá, mas ele está aqui. Ó. O Joaquim seria uma outra opção para zagueiro. Aí sobra o Léo, que é mais barato do Flamengo, para colocar aqui no banco de reservas. Ó. Aí a gente resolve. Ó. Então, Léo Pereira do Flamengo vai para o banco de reservas. E o Joaquim, esse Joaquim é um cara interessante para roubadas de bola. É um cara que tem muitos desarmes. Então, é um cara que tem uma média acima de 6. Então, muito bom para a rodada. Balbuena também pode fazer um golzinho ali de cabeça, né? Quando estava no Corinthians, em temporadas anteriores, fazia isso. Bom, a gente tem o Lucas Piton, que deve ser muito escalado do Corinthians na lateral, né? Falando dos laterais. O Luan Cândido, que não é unanimidade, mas é quase unanimidade, também é bom para a rodada, mesmo porque a gente tem essas falta de opções. Só para a gente conferir aqui, ó, tabela de jogos. Quais jogos que nós vamos saber a escalação com antecedência? Vamos saber do Palmeiras e vamos saber do Coritiba contra o Goiás. E talvez já tenha notícia do Corinthians, então... A gente pode fazer ali, de repente, mudanças no meio se a gente tiver notícias do Corinthians. A gente pode, por exemplo, tirar um Arias e colocar o Adson do Corinthians, tirar um Arias e colocar o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Dá para fazer isso, porque a gente vai ter notícias desses times, né?
Então, tendo notícias desse time, a outra lateral nossa aqui, a gente vai deixar o Marcos Rocha pela média do cara, que é 7,86. Se Marcos Rocha não jogar, a gente tem a opção para substituir. Aí as opções para substituir o Marcos Rocha, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem o Aderlan, do próprio Bragantino. A gente tem o Ayrton Lucas, do Flamengo, que deve jogar. Descendo aqui, a gente tem o Rodinei também do Flamengo, que por enquanto está provável. Eu vou colocar o Rodinei aqui no banco de reservas. Mas a gente vai ter a notícia já do Marcos Rocha, acho que a gente vai estar seguro nesse sentido. No gol, para a gente não perder o SG do Flamengo, a gente pode colocar o goleiro do Flamengo, para não perder o SG. Deixa eu só ver se dá para fazer aquela jogada de tirar o provável e colocar um goleiro nulo. Não dá, ó. Santos... Tiramos o provável aqui e não conseguimos visualizar nenhum goleiro que a gente possa colocar, né? Não tem. Então a gente vai ter que ir com o goleiro do Flamengo. Além do goleiro do Flamengo, o Cássio do Corinthians também é uma excelente opção para a rodada. O Walter e o João Paulo, que são os dois primeiros aqui, ó, o João Paulo do Santos e o Walter do Cuiabá, passam a ser também boas opções para a rodada. A gente vai colocar aqui o goleiro do Flamengo, tentando pegar esse SG do Flamengo, que pode ser possível o SG, mesmo o Flamengo poupando alguns jogadores. Técnico, a gente pode colocar tanto o Abel Ferreira, que tem um jogo favorável, como o Vitor Pereira jogando em casa do Corinthians, como o Barbieri, o Maurício Barbieri do Bragantino, mas a gente vai optar aqui novamente pelo Dorival Júnior. Então a gente vai ter 4 do Flamengo nessa rodada, ó, 4. Aqui no ataque, daria também para a gente não ter o Pedro e ter um atacante do Bragantino, ou não ter o Cano e ter um atacante do Bragantino. Então dá para a gente tirar, por exemplo, o Cano daqui. A gente não sabe o que vai acontecer hoje no jogo do Fluminense. O Arthur está muito escalado, pega ali um Juventude, que é o último time do campeonato. O Arthur dá para colocar até a taxa de capitão. Olha que mudança significativa que eu fiz no time aqui. Então a gente tem essa opção aqui. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o banco, caso o Pedro não jogue. Então, o que a gente tem para banco aqui que pode ser opção interessante? O Bissoli do Avaí tem média boa e é o cara que bate os pênaltis, né? Tem 8 gols no campeonato. Então, passa a ser um nome interessante. Se você pegar o Arthur tem 3 gols e 4 assistências. Só que o Arthur é mais regular do que o Bissoli. O Bissoli é irregular. O gráfico do Bissoli mostra isso, ó. Ele tem jogos aqui que ele não fez pontuação quase nenhuma, que ele é mais dependente do gol. Mas ele tem um pênalti a favor. A gente tem o Sorriso, que ninguém dá nada por ele, mas ele já tem 2 gols no campeonato e uma assistência. É uma aposta. Mas a gente tem o Pedro Henrique aqui, ó, do Internacional, que passou a entrar bem no time. A partir da rodada 16, ele começou a produzir scouts positivos. Então, Pedro Henrique passa a ser uma opção interessante. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, é um outro nome que pode ali render alguns frutos. O Alisson, do Cuiabá, é uma aposta também, né? Principalmente quem está pensando em tiro curto aí é uma aposta. E é isso. Mas a gente vai colocar, então, o Pedro Henrique, que produz scouts, não deve negativar. E se fizer um gol, você está muito bem na rodada. Então, ó, o Pedro Henrique, porque a gente não tem certeza se o Pedro pode ser poupado ou não. Se a gente tiver certeza do Cebolinha, a gente coloca o Cebolinha no time titular e coloca um outro atacante aqui no banco de reservas. Essas mudanças eu posso fazer lá no Instagram, como eu disse, que é @professor.cartola. Sobrou aqui goleiros agora para a gente colocar no banco de reservas. Eu vou deixar aqui no banco de reservas o Cleiton do Bragantino, tá? Contra o Juventude. Aí fechamos o nosso time, 121 cartoletas, 88, tá aqui do lado direito, é o que nós gastamos. No nosso banco, Cleiton do Bragantino, Rodinei do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Adson do Corinthians e Pedro Henrique, atacante do Internacional. Que daria até para colocar ali, por exemplo, como aposta no lugar do Pedro Raul. No nosso time titular, o técnico do Flamengo, o Dorival, o goleiro do Flamengo, o Santos. Nas laterais, Marcos Rocha do Palmeiras e Luan Cândido do Bragantino. Na zaga, o Balbuena do Corinthians e o Joaquim, que está fazendo um excelente campeonato, do Cuiabá. No meio-campo, o Lucas Evangelista pelo pênalti, o Arias, que pode ser substituído pelo Scarpa, porque a gente vai ter escalação antecipada.
e o Arrascaeta. No ataque, Pedro Raul, Pedro do Flamengo e Arthur do Bragantino, o nosso capitão. Tendo certeza do Cebolinha, dá para tirar o Pedro e colocar o Cebolinha ali no ataque e de repente até mudar a faixa de capitão do Arthur para o Cebolinha. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e ajude aqui no crescimento do canal e que a gente tenha boas mitadas no final de semana. Um grande abraço a todos.